lá, questão 5, diz o seguinte: a produção e a transmissão do impulso nervoso nos neurônios tem origem no mecanismo da bomba de sódio e potássio. Esse mecanismo é responsável pelo transporte de íons Na+ para o meio extracelular e K+ para o interior da célula, gerando o sinal elétrico. A ilustração abaixo representa esse processo. Então você vê aqui, ó, os íons Na+ indo para o exterior da célula e K+ para o interior da célula. O impulso nervoso ou potencial de ação é uma consequência da alteração brusca e rápida da diferença de potencial transmembrana dos neutrinos. Admita que a diferença de potencial corresponde a 0,07. Então a questão nos dá a diferença de potencial e a intensidade da corrente estabelecida é de 7 vezes 10 a menos 6 ampere. Sabendo que o valor da resistência elétrica em ohms é dado pela divisão, então ele fala aqui, a resistência elétrica pode ser obtida pela divisão do valor da diferença de potencial, que é medida em volts, pela intensidade da corrente medida em ampere. A ordem de grandeza da resistência elétrica dos neurônios em ohms equivale a... Então, foram dados a diferença de potencial, que é igual a 0,07 volts. Eu costumo trabalhar em notação científica sempre que dá. Então, isso daqui é a mesma coisa que 7 vezes 10. 7 vezes 10 a menos 2 volts, né? Veja bem que a vírgula estava aqui antes desse zero. Eu passo uma casa para voltar, multiplico por 10 a menos 1. Passo duas para voltar, tenho que multiplicar por 10 a menos 2. E a corrente elétrica, no enunciado, diz que é 7 vezes 10 a menos 6 ampere. Essa vírgula, ela nos dá a precisão da medição. Então, essa medição tem uma precisão de uma casa decimal. Você tem aqui o 7,0, ele tem dois algarismos significativos. O 7, que é o algarismo correto, e o 0 é duvidoso. Então, essa corrente poderia ser 7,1, né, 7,2, 7,3. Então, o instrumento de medição dessa corrente elétrica tinha uma imprecisão de uma casa decimal. Então, essa casa decimal aqui foi chutada, né, o algarismo duvidoso, o 0 é o algarismo duvidoso. A gente não tem certeza, certo? Refere-se ao nível de precisão da medição que foi feita. Então a questão nos diz que a equação é o seguinte, ó, a resistência ela é a divisão da diferença de potencial em volts pela corrente elétrica em ampere. Então vai ser igual a 7 vezes 10 a menos 2 dividido pela corrente, que é 7 vezes 10 a menos 6. Ora, 7 dividido para 7 dá 1. Então, fica 1 vezes 10. Aí, agora, lembrar da propriedade da divisão de potências de mesma base. XAM dividido por XAN é igual a XAM menos N. XAM vezes XAN é igual a XAM mais N, certo? Então, aqui são propriedades da divisão e multiplicação de potências, respectivamente. Então, na divisão, eu subtraio. Então, fica menos 2 menos 6. A resistência elétrica vai ser igual, então, a 1 vezes 10 menos, com menos aqui, ó, dá mais, então fica menos 2 mais 6, dá igual a 4, né? Então, 4 o quê? 4 ohms. O símbolo é esse, né? E a escrita é assim, é OHMS. Aí você pode simplesmente colocar esse símbolo. Então, a resistência dá 1 vezes 10 a 4. Para sabermos a ordem de grandeza, devemos expressar o número nessa forma.
Nzão vezes 10ANzinho. O que já foi feito, né? Porque o Nzão aqui é 1 e o Nzinho é igual a 4. Então, feito isso, a gente vai ter que a ordem de grandeza da resistência, ela vai ser igual a 10ANzinho, se Nzão menor do que raiz de 10. E vai ser igual a 10ANzinho mais 1, se Nzão maior do que raiz de 10. Ora, nessa questão, o Nzão é 1, que é claramente menor do que raiz de 10, né? 3,16 aproximadamente. Então, se é maior, isso implica dizer que a ordem de grandeza da resistência elétrica é igual a 10ANzinho, ou seja, 10 a quarta, né? Portanto, a ordem de grandeza da resistência elétrica é de 10 a quarta. E aí, comparando o nosso resultado com as alternativas, percebemos que o item correto é o item C. A ordem de grandeza da resistência elétrica entre as duas membranas, né, a exterior e a interior de um neurônio, é de 10 a quarta ohms, né? Então, é isso. Mais uma questão resolvida. Ficamos por aqui e até a próxima.